Sabe quando o assunto é proteção respiratória? Muitas vezes o segredo todo está num detalhe bem pequeno, o filtro. Mas afinal, o que aquelas letrinhas e números significam? Vamos decifrar isso de vez e garantir que a proteção seja certa, beleza? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, né? Porque só colocar uma máscara no rosto pode dar uma sensação de segurança que às vezes não é real. A proteção de verdade não está só na máscara em si, mas numa peça que muita gente acaba esquecendo. Pense assim, o filtro é o coração do equipamento. É ele que faz o trabalho sujo de barrar o que faz mal e deixar só o ar limpo passar. E como um coração, o tipo e o estado dele são cruciais. Se a gente escolhe o filtro errado, todo o sistema de proteção pode ir por água abaixo. Então, como é que se faz a escolha certa? É bem simples, na verdade. Tudo se resume a entender 3 níveis de proteção. Pensa em cada um deles como um escudo diferente, feito para um tipo de batalha. A lógica aqui é bem direta. Quanto maior o risco, mais eficiente o filtro tem que ser. O P1 é a linha de frente, para poeiras comuns. A gente sobe para o P2 quando lida com partículas mais perigosas como os fumos da solda. E lá no topo está o P3, para os cenários mais críticos, como amianto ou sílica. Situações em que errar não é uma opção. 80%. Essa é a capacidade de um filtro P1. Ele é a proteção essencial para trabalhos como lixar uma parede, mexer com cimento, sabe? Onde as partículas são maiores e não tão agressivas. Agora olha o salto, 94%. A proteção aumenta bastante porque o perigo também é outro. Fumos metálicos, por exemplo, são partículas tão fininhas que vão parar lá no fundo do pulmão. Por isso, para atividades como a soldagem, o P2 é o padrão mínimo. E chegamos a 99,95%. Isso é o mais perto da perfeição que existe em filtragem. E tem que ser assim, porque para lidar com substâncias que causam câncer, como o amianto ou a sílica, não existe margem para erro. Aqui, a proteção não é só importante, ela tem que ser absoluta. Só que ter o filtro certo é só uma parte da história. Para essa proteção toda funcionar de verdade, existem algumas regras de ouro que são inclusive obrigatórias por lei. E não é burocracia, viu? É o que garante que o sistema de segurança não vai falhar na hora H. A lista de tarefas é clara e não tem negociação. Primeiro, o equipamento precisa ter o certificado de aprovação, o famoso CA, em dia. É ele que prova que o produto foi testado e funciona. Segundo, o ensaio de vedação, o fit test, tem que ser feito todo ano para garantir que a máscara veda direitinho no rosto de cada pessoa, sem deixar nenhuma fresta. E terceiro, limpeza rigorosa. Afinal, um filtro sujo é um filtro que não funciona direito. Certo, o filtro está correto, as regras estão sendo seguidas, mas quando exatamente é a hora de trocar essa peça? A resposta não está num calendário fixo, não. É preciso ficar de olho nos sinais. Começou a sentir dificuldade para respirar? É o filtro avisando que está na hora da troca. Olhou para ele e viu um rasgo ou um amassado? A troca tem que ser imediata. E se por acaso ele entrar em contato com alguma substância que não dá para limpar, o destino é um só, o descarte. No final das contas, segurança não é um evento único, é um hábito. É uma verificação que tem que ser feita todo dia. Agora que a gente já sabe de tudo isso, a pergunta final fica para reflexão. O filtro que está em uso hoje, aí no trabalho, ele passaria nessa inspeção? A resposta certa pode proteger a saúde de uma vida inteira.